Geração Z, essa é a definição para as pessoas nascidas no final da década de 90 até o ano de 2010. Mas como esses jovens que estão chegando agora no mercado de trabalho lidam com os desafios e que em parte ainda é dominado pela geração Y? Quarta capa começa agora. O autor de gênero, sua tragédia, comédia, a época e a lírica, meados do século XX no Brasil. A obra informa não só sobre temas de abrangência geral, como mito e realidade, mas também sobre assuntos específicos. Fernando Pessoa, Guimarães Rosa. E o Quarta Capa não poderia abordar a temática da juventude sem ouvir os principais interessados sobre o assunto. Não só sobre temas de abrangência geral. Nós temos uma perspectiva muito linear, assim, tipo, a gente estuda, vai para faculdade, aí na nossa cabeça a gente já vai sair daqui com um emprego, o que já não é bem assim, porque as empresas procuram, muitas não dão a primeira oportunidade, aí a gente vai buscando mais qualificação para poder ganhar mais espaço no mercado. Mas a expectativa é não parar. Se você já está aqui, você sai e quer continuar seguindo o teu sonho, seguir em frente, não parar até chegar na sua meta. Eu acho que depende de qual jovem a gente está falando. Se a gente está falando do jovem da periferia, negro, ou se a gente está falando do jovem de classe média alta. Porque a gente toca na parte das oportunidades. Um jovem de classe média alta, ele já entra na universidade, já entra na empresa da família, já tem o seu futuro garantido, mesmo a gente estando nesse contexto de crises. E o jovem da periferia, mesmo que agora ele está tendo um pouco mais de acesso às universidades, ele ainda vai enfrentar uma certa dificuldade para entrar no mercado de trabalho. Mas será que esse jovem tem recebido as mesmas oportunidades? Eles têm mais experiência de mundo do que as pessoas que vivem só naquele círculo de proteção que o dinheiro coloca. Eu acho que o Brasil precisa sim melhorar algumas coisas, algumas possibilidades para que esse jovem seja mais incluso. Sim, eu acho que existem ferramentas, eu acho que se a pessoa ela quiser, ela consegue, é só ela se esforçar. Mas afinal, o que esse pessoal espera do futuro? Eu quero ver se eu consigo arrumar algo uma empresa grande, trabalhar com curtas, documentários, esse tipo de coisa, poder transmitir um pouco de conhecimento a mais para as pessoas e passar uma mensagem que eu queira, né, no caso, ou transmitir uma mensagem que uma pessoa queira também. Eu acho que isso vai ser bem interessante. Meu sonho, quando formar, é seguir a minha vida, criar a minha história. E não parar, entende? Começar do zero, se for necessário, mas terminar grande. O livro lançado pela editora PUC Minas, Jovens, Mercado de Trabalhos, Políticas Públicas, Anseios e Desafios, aborda a complexidade do mundo deste jovem contemporâneo. As autoras do livro são as professoras Regina Medeiros e Cristina Almeida. Elas conversaram com Quarta Capa sobre o tema do trabalho. Hoje é uma preocupação internacional as pesquisas sobre juventude. Por algumas razões. Primeiro, que a juventude é uma condição extremamente passageira, né? É muito pouco tempo que as pessoas ficam jovens, né? Então, quer dizer, e é muito importante porque é uma população que a gente sabe muito bem, que é a população futura, é o que vai trabalhar com o desenvolvimento e com as perspectivas futuras, política, econômica e social. Então surge a ideia de uma combinação de pesquisas com o mesmo tema em diferentes sociedades. Então, esse foi o nosso projeto com esse livro. Essa coletânea, então, Jovens, Trabalhos e Políticas Públicas, Anseios e Desafios, ela foi organizada por mim e por Regina Medeiros, que somos professoras do programa de pós-graduação em Ciências Sociais da PUC. O nosso programa ele tem um doutorado e um mestrado em Ciências Sociais e nós avaliamos, alguns anos atrás, que tínhamos vários projetos de pesquisa em fase de conclusão, projetos de professores, né, sobre a temática de juventude, trabalho, que se relacionava a esse tema do juventude, trabalho e políticas públicas. Então, nós achamos que era uma boa oportunidade de organizar uma coletânea, fazer uma divulgação mais ampla disso, que é um tema que não é só nosso aqui, do nosso programa. São pesquisas, né, que têm sido feitas pelo Brasil, na América Latina, com realidades, às vezes, muito próximas às nossas, às vezes diferentes, e no mundo.
As pesquisas foram realizadas no Brasil, México, Chile e Espanha, com a contribuição de outros pesquisadores. O livro, dividido em 10 capítulos, abrange muitos pontos dos estudos realizados sobre a temática jovem em todo o mundo. Nós temos um grupo de capítulos que está um pouco mais focado à realidade do jovem, não é? A sua realidade social, econômica e a sua realidade de trabalhador. Porque uma boa parte desses jovens de setores populares já está inserido no mundo do trabalho. Então, temos alguns capítulos que tratam um pouco mais sobre isso, não é? Um particularmente mais focado numa comparação de gênero, não é? Essa é uma pesquisa feita por uma pesquisadora, um grupo de pesquisadores da PUC, não é? Sobre essa comparação de gênero em Belo Horizonte. Um capítulo que trata dos jovens na Espanha, não é? São pesquisadores de Barcelona, que analisaram a situação dos jovens com a crise econômica na Espanha em 2008. Tem um capítulo que trata o tema dos jovens em São Paulo, que trabalham no tráfico de drogas, né? Esse capítulo mostra que tem uma relação de trabalho, eles têm chefes, eles têm que ter produtividade, eles têm horários. Temos outros capítulos que são mais dedicados, aí sim, a analisar alguns programas públicos, não é? Tem um capítulo que tem uma comparação entre Chile, Argentina e Brasil, um estudo muito interessante sobre o México, não é? De 2 pesquisadores sociólogos mexicanos, que analisam a situação de migração, né? E com fator étnico, que são jovens indígenas que migram para a cidade grande. A iniciativa, que começou na PUC Minas, recebeu apoio da editora da universidade. Quando nós pensamos nesse projeto, foi muito importante, foi fundamental, né? A colaboração, o apoio total, né? Da editora PUC Minas nesse projeto. Por quê? Na verdade, quem está interessado nos jovens, né? Quem tem interesse. Então, não são todas editoras que têm esse interesse e, muitas vezes, algumas editoras têm, claro que vai variando e não é uma regra, editoras com livros que possa vender e etc. Né? Então, a PUC Minas bancou esse projeto conosco, com todo o apoio, fazendo um trabalho extremamente fiel, extremamente coerente com a proposta de uma universidade. E quais são os desafios e anseios enfrentados pela juventude? Esses jovens que estão contemplados, né, nesses estudos aqui, como eu falei, são principalmente, né, jovens de setores sociais desfavorecidos, com menores oportunidades. Nós temos que inserir esses jovens em sociedades muito desiguais. A sociedade brasileira é uma das campeãs de desigualdade. Assim, também em outros países latino-americanos, mesmo o caso da Espanha, mostra que tem padrões de desigualdade que lá também tem se acentuado. O principal desafio é que eles encontrem oportunidades para ter escola, para ter formação, para ter orientação, para poder se expressar, para poder se encontrar como jovens. Os projetos que nós investigamos em geral, os projetos, as políticas públicas e tal, geralmente ela é conduzida por jovens ou senhores adultos, que é uma projeção dos adultos para a vida dos jovens, né? E os jovens muito pouco ouvidos nessas políticas públicas. O que realmente o jovem quer, né? O que ele precisa? Evidentemente também, que tipo de jovem, que tipo de situação e de contexto social que ele está inserido. Então, o que as políticas públicas apresentam de uma maneira geral, né? São projetos universais, são projetos absolutos para todos os jovens, e isso, na maioria das vezes, ele não coincide nem com os anseios, nem com as necessidades de determinados jovens, de determinadas classes sociais, etc. Outro fator a ser levado em conta é a diferença entre a juventude atual e as gerações anteriores.
Olha, nas nossas pesquisas nós temos encontrado o seguinte: o que o jovem quer? É uma situação tão interessante, porque ao mesmo tempo que o jovem quer essa autonomia, ele não tem interesse de ter autonomia da família. Tá? Ele não tem, como era na minha geração, por exemplo, o que nós queríamos? Ter uma autonomia da família, das normativas sociais, aqueles modelos tradicionais, etc. A juventude queria o quê? Naquele período queria uma inovação, uma criação própria, desenvolvimento das suas habilidades, dos seus pensamentos e tal. Eles têm sim situações diferentes de gerações anteriores. Uma é o tema da tecnologia. Né? São jovens que já nasceram praticamente nesse mundo, né? Então, se por um lado é uma oportunidade, porque eles não tiveram que se adaptar, né, à tecnologia para se inserir, né, se interessar e se inserir, se formar para o mercado de trabalho, eles têm essa capacidade. Por outro lado, a tecnologia também está tirando possibilidades de trabalho. E qual a perspectiva desse jovem de hoje em dia? O jovem quer pertencer, o jovem quer relacionar e faz parte da própria condição de ser jovem essa experimentação. É o momento que ele está construindo a identidade, é o momento que ele está fazendo a história dele, começando a história dele. Por onde começar? Eu acho que aí tem que haver uma mudança de modos de perceber o mundo, de perceber os jovens e dos jovens também perceber a sua própria condição no mundo. Nós temos que ter muita esperança nos jovens e temos que dar razões aos jovens para que eles tenham esperança. A gente vê a realidade da França, não é? Com outros tipos de políticas sociais, com outro tipo de sistema educacional, mas nas últimas semanas está todo mundo, e principalmente os jovens, nas praças contra a reforma dos direitos do trabalho. Ou seja, é uma realidade brasileira, uma realidade latino-americana, internacional. E o que temos que fazer é dizer que a batalha não é só dos jovens, é de toda a sociedade. E o Quarta Capa dessa edição fica por aqui. Acesse as nossas redes sociais e continue ligado na nossa programação. Até mais! Autor de gênero, sociologia, economia, educação, a meados do século XX no Brasil. A obra informa não só sobre temas de abrangência geral, como mito e realidade, mas também sobre assuntos específicos. Fernando Pessoa, Guimarães Rosa.